Fala rapaziada do canal Kickscore, como vocês estão seus Zé Ruelinhas? Hoje trago para vocês um vídeo sobre o grande camisa 10 que tivemos o prazer de ver dentro das 4 linhas de seleção brasileira, aquele que muitas vezes foi considerado um jogado subestimado ou até esquecido quando vamos fazer nossa seleção de craques naquela conversa de bar esquecemos dele, aquele camisa 10 habilidoso e calmo, driblador e finalizador, Rivaldo. O jogador Rivaldo Ferreira, conhecido simplesmente como Rivaldo, é uma lenda do futebol mundial. Rivaldo era um meio-campo de personalidade, versátil, decisivo e inteligente, pois fazia gols como atacante e em algumas oportunidades foi escalado nessa posição. Apesar de não ser um atacante de ofício, quando chegava na área oferecia perigo para a zaga adversária com seus chutes, sua classe e sua plasticidade nas jogadas. Era muito bom em cobranças de falta, voleios e bicicletas, além de chutes de longa distância e de cobertura. Parecia ser lento, mas tinha uma agilidade incrível. Mas antes de mais nada, deixa aquele like, inscreva-se no canal, dá aquela moral, compartilhe o vídeo, deixe sua opinião sobre esse grande craque Rivaldo, e veja se um dos nossos links de produtos como chuteiras, meias, camisetas do seu time do coração lhe interessa, com aquele valorzinho em conta. Comprando pelo link você também ajuda o canal. Nascido em Recife, assinou contrato profissional com o Santa Cruz aos 19 anos, em 1991, depois de ter impressionado olheiros locais em um torneio pelo Paulistano, clube do município onde morava. Ainda nas categorias de base, chegou a participar de algumas partidas no Campeonato Pernambucano de 1990, marcando um gol, ajudando o Santa Cruz a conquistar o título. Após destacar-se com o Santa na Copa São Paulo de Juniores, em 1992 foi trocado por 5 jogadores com o Mogi Mirim e nem voltou a Pernambuco após o torneio. Foi para o clube do interior paulista. Em meados de 1993, Rivaldo se destacou fazendo um gol do meio de campo, com isso chamou a atenção de um gigante paulista, o Corinthians, onde fez um empréstimo por Rivaldo, e de outros jogadores do Mogi como Valber, Leto e o ala Admilson. Nessa época o Mogi Mirim foi conhecido como Carrossel Caipira. No Corinthians não foi tão bem no Rio-São Paulo de 1993, tendo poucas oportunidades para jogar e perdendo o campeonato para um Palmeiras mesclado de reservas. No Brasileiro, contudo, Rivaldo não desapontou de acordo com as expectativas da diretoria e comissão técnica da época, marcando 11 gols no torneio e ganhando a bola de prata da revista Placar como um dos melhores meio-campistas. Não foi bem no Campeonato Paulista de 1994 novamente, o Timão tinha sua preferência de compra, mas acabou optando por não contratá-lo em definitivo, por não ter a convicção se o jovem Rivaldo daria certo no time ou não e pelo preço pedido pelo Mogi Mirim. Todavia o Palmeiras, em parceria com a patrocinadora Parmalat, resolveu apostar nele e pagou 2,4 milhões de reais ao Mogi para tê-lo. Segundo o próprio Rivaldo, ele comenta que nessa época ele foi 2 vezes emprestado pelo Mogi Mirim ao Corinthians. O Corinthians me abriu a possibilidade de ir muito longe. Ficou 6 meses emprestado e fui bem, renovaram por mais 6 meses e acabei não indo muito bem. E foi aí que o Corinthians não quis me contratar e eu fui para o rival, Palmeiras, e foi muito difícil essa situação na época, detalhou Rivaldo a Betfair. Pelo Corinthians, Rivaldo atuou entre 1993 e 1994 e fez 62 jogos e 22 gols. Após a saída do Corinthians, Rivaldo chega a ser ao arquirrival para a disputa do Campeonato Brasileiro daquele ano, já após a Copa do Mundo FIFA de 1994. Estreou pelo Palmeiras no dia 14 de agosto, na goleada por 4-1 contra o Paraná, em jogo válido pelo Brasileirão. Rivaldo logo viveu grande fase, tendo sido vice-artilheiro do campeonato com 14 gols e o grande maestro da conquista do 8º título palmeirense no torneio. De quebra, vingou-se de seu ex-clube, contra quem a final foi disputada. Marcou 2 gols na vitória por 3-1, no primeiro jogo e, no jogo de volta, fez o gol de empate por 1-1 a 10 minutos do fim da partida, acabando com as esperanças alvinegras de esboçar alguma reação. No Palmeiras, Rivaldo atuou entre 1994 e 1996 e fez 128 partidas e marcou 69 gols. Após sua excelente passagem pelo Palmeiras, Rivaldo tinha ido aos Jogos Olímpicos já como jogador do Deportivo La Coruña, para onde foi vendido após o título paulista. Chegou ao time da Galícia com a missão de substituir o ídolo local Bebeto, que havia ido para o Flamengo. Rivaldo teve uma passagem marcante pelo Deportivo La Coruña, onde chegou em 1996 e jogou por uma temporada.
Sua habilidade excepcional rapidamente chamou a atenção no clube espanhol, contribuindo significativamente para os sucessos da equipe durante sua estadia. Embora sua passagem pelo Deportivo La Coruña tenha sido relativamente curta em comparação com outros clubes, ele deixou uma marca duradoura, sendo lembrado como um dos grandes talentos que passaram pelo clube galego. Sua contribuição para o Deportivo ajudou a solidificar sua reputação como um dos melhores jogadores do mundo na época, abrindo caminho para sua transferência posterior para o FC Barcelona, onde alcançaria ainda mais sucesso. Teve uma ótima temporada, fazendo 46 jogos e 21 gols, que ajudaram a conduzir o Depor ao terceiro lugar da La Liga de 1996-97. Rivaldo finalmente chega ao Barcelona para viver seu auge, físico, técnico e chegar ao clube de onde sempre lembramos os seus melhores momentos da carreira. A passagem de Rivaldo pelo FC Barcelona foi verdadeiramente lendária, marcando uma era de sucesso e glória para o clube catalão. Chegando ao Barcelona em 1997, Rivaldo rapidamente se estabeleceu como uma figura central no time, deslumbrando os torcedores com sua habilidade excepcional e presença. Sua capacidade de marcar gols decisivos e sua habilidade em momentos cruciais o tornaram um herói instantâneo para os torcedores do Barça. Durante sua estadia no clube, Rivaldo conquistou uma série de títulos, incluindo 2 vezes o prêmio de jogador FIFA do ano, 1999 e 2000. Uma das performances mais memoráveis de Rivaldo ocorreu na última partida da temporada de 1998 a 1999, contra o Valência, onde marcou 3 gols cruciais para garantir a vitória e evitar o rebaixamento do Barcelona, garantindo sua posição na história do clube. Sua parceria com outros astros do futebol, como Luís Figo e Patrick Kluivert, ajudou a solidificar o status do Barcelona como uma das potências do futebol europeu durante aquele período. Mesmo após sair do clube, o legado de Rivaldo permaneceu vivo no Barcelona, com seu nome sendo reverenciado pelos torcedores e sua contribuição para a história do clube sendo lembrada com carinho e admiração. No Barcelona, Rivaldo atuou entre 1997 e 2002 fazendo 235 jogos e 130 gols. Rivaldo, após passagem meteórica pelo Barcelona e ser campeão do mundo pela seleção, acabou saindo do Barcelona e foi para outro gigante europeu, o Milan. E anos depois Rivaldo revela por que resolveu sair do Barcelona na época. Abre aspas ao Rivaldo: sempre gosto de dizer que o Van Gaal é um grande técnico, mas ele não gosta do jogador que se destaca individualmente. Ele é muito coletivo. Ele me colocava para jogar do lado esquerdo, e eu achava que eu poderia fazer muito mais pelo time. Eu sabia que eu era um camisa 10. Então, ele me prendia e tirava toda a minha liberdade. Sua chegada ao Milan em 2002 foi recebida com grande expectativa pelos torcedores e pela imprensa, dada sua reputação como um dos melhores jogadores do mundo na época. No Milan, Rivaldo teve a oportunidade de jogar ao lado de grandes estrelas do futebol, como Paolo Maldini, Andrea Pirlo e Filippo Inzaghi. Embora sua passagem pelo Milan não tenha sido tão marcante quanto sua estadia no Barcelona, Rivaldo ainda contribuiu com momentos de brilho e classe para o clube rossonero. Sua habilidade técnica e visão de jogo adicionaram uma dimensão extra ao meio-campo do Milan, ajudando a equipe a competir em várias frentes, incluindo a Série A italiana e a Liga dos Campeões da UEFA. Embora sua passagem pelo Milan tenha sido relativamente curta, Rivaldo deixou uma impressão duradoura nos torcedores e na história do clube, sendo lembrado como um dos grandes jogadores que vestiram a camisa rossonera. No Milan, Rivaldo atuou entre 2002 e 2004, fez 40 jogos e 8 gols. Rivaldo resolveu voltar ao Brasil em 2004, por indicação do treinador Vanderlei Luxemburgo, que o convenceu a descartar propostas europeias para jogar no clube, sendo a grande contratação do Cruzeiro para a disputa da Copa Libertadores da América. Antes, inclusive, de acertar com os mineiros, Rivaldo teria sido desejado pelo São Paulo. Rivaldo também tinha propostas de clubes médios da Europa, mas o fato de trabalhar com o Professo Lucha e Alex Cabeção e tinha o fato do Cruzeiro ter sido campeão de tudo em 2003, fizeram com que ele viesse, sem contar a alegria de voltar ao seu país de origem. Entretanto, sua passagem pela equipe foi muito curta. O meia atuou em apenas 11 jogos e marcou 2 gols, sendo um dos jogos amistoso. Muito se dizia que Rivaldo não deu liga com o clube, e acabou deixando a Raposa no dia 28 de fevereiro, saindo do clube em fidelidade ao técnico Vanderlei Luxemburgo, que havia sido demitido um dia antes do clássico contra o rival Atlético Mineiro, após desentendimento com a diretoria. O meia frustrou a torcida do Cruzeiro, que esperava o Rivaldo, que tinha brilhado na Copa do Mundo FIFA de 2002.
No Cruzeiro, Rivaldo atuou em 2004, fez 10 jogos e 2 gols. Após sua breve passagem pelo Cruzeiro, Rivaldo volta para a Europa, desta vez para atuar na Grécia pelo Olympiacos, conquistando 3 campeonatos gregos e 2 Copas da Grécia. Rivaldo, assim como na Espanha, marcou gols e jogadas memoráveis. Rivaldo rapidamente se tornou uma figura central no time do Olympiacos, destacando-se não apenas pela sua habilidade técnica, mas também pela sua liderança em campo. Sua presença no Olympiacos ajudou a elevar o perfil do clube no cenário europeu, atraindo atenção internacional e demonstrando a ambição do Olympiacos em competições continentais. Além de suas conquistas em nível de clube, Rivaldo também deixou uma marca duradoura na Liga dos Campeões da UEFA, competindo contra os melhores times da Europa e demonstrando sua classe em campo. No Olympiacos, Rivaldo atuou entre 2004 e 2007, fez 101 jogos e 43 gols. Rivaldo continua sua trajetória na Grécia, porém agora em um dos rivais do Olímpicos, que foi pelo AEK Atenas, outro clube proeminente da capital grega. Sua chegada ao AEK Atenas em 2007 foi recebida com grande entusiasmo pelos torcedores do clube, demonstrando o prestígio e a qualidade que Rivaldo trazia consigo. Durante sua estadia no clube, Rivaldo foi uma figura central no time, ajudando a equipe a competir em alto nível tanto no campeonato doméstico quanto em competições europeias. Sua presença no AEK Atenas elevou o perfil do clube e atraiu atenção internacional, destacando a ambição e o potencial da equipe. Embora sua passagem pelo AEK tenha sido relativamente curta, Rivaldo deixou uma impressão boa aos torcedores gregos. Entretanto, sua curta passagem pelo Cruzeiro e a pouca visibilidade do futebol grego no Brasil acabaram custando-lhe a vaga na seleção brasileira. Sua última partida foi contra o Uruguai, num empate por 3-3 em novembro de 2003, já pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2006. No AEK Atenas, Rivaldo atuou entre 2007 e 2008, fez 44 jogos e 15 gols. Rivaldo, após sua passagem pela Grécia, optou por realizar uma mudança repentina em sua carreira, transferiu-se para o Bunyodkor, do Uzbequistão, por 10 milhões de euros, dando grande visibilidade ao time asiático, e fazendo aquele famoso pé de meia financeiramente. Em 11 de agosto de 2010, após 2 anos no país, se tornou um dos ídolos do clube, conquistando um bicampeonato nacional e uma Copa, anunciou a rescisão do contrato com o clube. No Bunyodkor, Rivaldo atuou entre 2008 e 2010, fez 77 jogos e 44 gols. Em novembro de 2010, Rivaldo anunciou que iria disputar o Campeonato Paulista de 2011 pelo Mogi Mirim, clube do qual era também presidente. Entretanto, em janeiro de 2011, acertou com o São Paulo para jogar até o final do ano. Na sua estreia pelo São Paulo, fez o primeiro gol da vitória sobre o Linense por 3-2. Apesar da boa estreia e dos pedidos intensos da torcida tricolor, Rivaldo não foi mais utilizado pelo treinador Paulo César Carpegiani. Chateado com a situação, veio a público dizer que estava insatisfeito com a reserva no time são paulino e, após a saída de Carpegiani, teve uma boa sequência de jogos, com Milton Cruz e Adilson Batista. Desde então, fez boas partidas, sendo importante na área de armação do time e conquistando a simpatia de grande parte da torcida. Porém, com a saída de Adilson do comando e a chegada de Emerson Leão, o pentacampeão não teve maiores chances. Em 1 de dezembro, Rivaldo oficializou, por meio de sua conta no Twitter, que seu contrato não seria renovado pelo São Paulo para 2012. No São Paulo, Rivaldo atuou em 2011, fez 46 jogos e 7 gols. Já no final de sua carreira, Rivaldo teve uma passagem marcante pelo Cabuscorp, clube de Angola, em 2012, sendo uma das maiores contratações da história do futebol africano, por um valor estimado em torno de 5 milhões de dólares. No entanto, em novembro do mesmo ano, anunciou o fim de seu contrato com o clube, levantando rumores sobre sua aposentadoria. Posteriormente, em janeiro de 2013, Rivaldo foi confirmado como reforço do São Caetano, sendo apresentado oficialmente no clube em uma cerimônia realizada na sede social do Azulão. Sua estreia ocorreu em fevereiro do mesmo ano, marcando um gol contra o Corinthians. No entanto, em novembro, rescindiu seu contrato com o São Caetano, citando problemas no joelho como motivo para sua saída. Em seguida, em janeiro de 2014, Rivaldo retornou ao futebol brasileiro, desta vez atuando pelo Mogi Mirim. Sua passagem pelo clube incluiu jogos no Campeonato Paulista, onde teve a oportunidade de atuar ao lado de seu filho, Rivaldinho, onde acabou encerrando sua carreira naquele mesmo ano.
Rivaldo teve uma trajetória marcante na seleção brasileira, iniciando sua jornada após se destacar no Corinthians em 1993, conquistando uma bola de prata. Sua estreia foi em um amistoso contra o México, no qual marcou o gol da vitória. No entanto, em 1994, não foi bem no Campeonato Paulista, o que afetou suas chances de ir para a Copa do Mundo daquele ano. Nos Jogos Olímpicos de 1996, Rivaldo disputou como um dos jogadores acima de 23 anos, mas acabou sendo criticado após um erro que contribuiu para a derrota nas semifinais contra a Nigéria. Isso o afastou da seleção por um tempo. Ele retornou para a Copa das Confederações FIFA de 1997 e finalmente foi convocado para a Copa do Mundo de 1998, na qual teve uma atuação destacada, marcando 3 gols. Rivaldo conquistou a Copa América de 1999 e foi premiado como o melhor jogador do torneio. Em 2002, apesar das críticas durante as eliminatórias, Rivaldo foi fundamental para o Brasil conquistar a Copa do Mundo, sendo decisivo em vários jogos, inclusive na final contra a Alemanha, onde participou diretamente dos 2 gols da vitória brasileira. Ele terminou o torneio com 5 gols e foi eleito o 4º melhor jogador pela FIFA. Rivaldo continuou a jogar pela seleção brasileira até 2004, quando perdeu espaço para outros jogadores em grande fase. Ao todo, ele fez 75 jogos e marcou 38 gols pelo Brasil, deixando um legado significativo em sua passagem pela seleção brasileira. Rivaldo era conhecido por sua habilidade de chutar com ambas as pernas, tornando-o imprevisível para os adversários. Sua inteligência tática e visão de jogo eram igualmente impressionantes, permitindo-lhe desempenhar diferentes papéis em campo. Após se aposentar do futebol profissional, Rivaldo continuou envolvido no esporte, atuando como embaixador do Barcelona e investindo em projetos sociais voltados para jovens carentes no Brasil. Rivaldo permanece como uma figura lendária do futebol, lembrado não apenas por suas habilidades excepcionais dentro de campo, mas também por sua humildade e dedicação ao esporte. Sua jornada inspirou uma geração de jogadores e continuará a brilhar como um dos grandes nomes da história do futebol mundial. Apesar de muitas vezes não dar tantas entrevistas, foi um jogador decisivo de personalidade forte, que nunca se escondeu em campo, apesar da pouca mídia, sempre teve um grandioso futebol. Rapaziada, agradeço a todos por terem chegado até aqui. Se não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, deixa o like aí. E o principal, deixe seu comentário sobre o assunto. Quero saber a opinião de vocês sobre a carreira desse grande jogador Rivaldo. Ajude-nos a crescer, compartilhe esse vídeo se possível também. Falou, é nóis!